Meus amigos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos estar compartilhando com você mais um assunto muito importante da Santa Palavra de Deus. Como você vê aí na foto, um casal caminhando para o altar para se casar. E você vê a frase: não se case antes de ver esse vídeo. Você, meu amigo, precisa entender, saber que o casamento é a primeira instituição que o nosso Deus fez para compor assim a família. É um assunto muito importante, muito sério. Você não pode se casar antes de ver esse vídeo. Muitas pessoas costumam dizer: mas se não der certo, nos separamos. Será que Deus aprova o divórcio? Vamos estar orando, pedindo a direção do nosso Deus, do nosso Pai, para esse assunto tão sério, tão importante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez, Pai, entramos em Tua presença para rogar, meu Deus, a Tua bênção sobre esta pessoa que está, meu Deus, participando desse momento tão importante, tão sério. Rogar também, meu Deus, saúde, paz, felicidade, alegria sobre esta vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Principalmente, Pai, eu te peço, eu te rogo sabedoria, entendimento da Tua palavra, pois está escrito na Tua palavra que o meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nós vemos aí, meus amigos, muitos pregadores usam aí esse texto fora do contexto para dizer que o Deus da união, o Deus do amor, apoia a separação, apoia o divórcio. Nós vemos aí Mateus 19:9 dizendo: eu vos digo, porém, que qualquer que abandonar sua mulher, preste bem atenção nessa palavra mulher, não sendo por causa de fornicação. Vamos estar explicando essas duas palavras aí no texto, mulher e fornicação. E casar com outra, comete adultério. E o que casar com abandonada também comete adultério. Vamos explicar aí primeiro a palavra fornicação. Você vê aí em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 e 2 diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então você vê aí claramente na palavra de Deus dizendo que a palavra fornicação é uma palavra bíblica usada para pessoas solteiras, para pessoas que estão noivas. Jesus não estava falando nesse versículo aí para casais, para cônjuges. Ele estava falando para solteiros, para noivos. Por isso que está aí a palavra fornicação. Mas muitos, para provar o contrário, diz: não, ele estava falando para casais porque ele usou a palavra mulher. Então vejamos o que é que a palavra de Deus diz no versículo seguinte. Nós vemos aí Mateus capítulo 1, verso 18 a 25, dizendo: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua mulher, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Então, explicando aí a segunda palavra, mulher,
que está no versículo anterior, que muitos costumam usar essa palavra para dizer que Jesus estava falando para casais, para pessoas casadas. Não, Jesus estava falando para solteiros, e o exemplo está aqui. Esse compromisso de noivado entre José e Maria, os pais de Jesus. Você vê que José, ele que estava querendo abandonar Maria, porque ele ficou sabendo que Maria estava grávida, quando eles ainda estavam noivos. E ele poderia fazer isso, porque o texto diz lá que Jesus estava falando para noivos, e o noivo, sim, os noivos podem se separar, mas os casais não. E outra prova está aí em Gênesis 29, 21, falando sobre a palavra mulher, que significa pessoas solteiras. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então você vê aí, meus amados, que a palavra mulher na Bíblia era usada para pessoas solteiras também, não só pessoas casadas. Jacó dizendo: dá-me minha mulher para que eu me case com ela. Então você vê lá que em Mateus 19, verso 9, Jesus estava falando para pessoas solteiras, que poderia haver separação só durante o noivado, como foi o caso dos seus pais, de José, que estava querendo abandonar Maria, mas ele não fez isso, porque o nosso Deus não permitiu. Você ainda vê aí, meus irmãos, mais 6 textos, a palavra de Deus provando que Deus é contra a separação, que Deus é contra o divórcio, que Deus é contra o novo casamento, porque Deus é amor, Deus é união. Você vê em Malaquias 2,16 a palavra de Deus dizendo que o Deus de Israel odeia o divórcio. Que palavra forte, você pode ver em sua Bíblia, né? Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio aqui em Malaquias 2,16, como é que lá em Mateus 19, verso 9, Deus apoia o divórcio? Marcos 10, verso 11 e 12 ainda diz: qualquer que deixar sua mulher casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Lucas 16, 18, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com abandonada pelo marido, adultera também. Você ainda vê em 1 Coríntios 7, verso 10 e 11, dizendo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. E aqui está se referindo à lei de Deus, à palavra de Deus, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, o texto está bem claro, meus irmãos, de sorte que vivendo o marido, será adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então você vê que o texto está bem claro, que só pode haver divórcio, só pode haver novo casamento, se um dos cônjuges estiver falecido, morrido. Se a pessoa estiver viúvo, só em viuvez que pode haver um segundo casamento. Ainda em 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 diz: todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Você vê aí, meus amigos, que a palavra de Deus é bem clara, né? Paulo está dizendo, não eu, mas o Senhor está dizendo que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, tanto a mulher como o homem. Em 1 Coríntios 7,39 diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas
se faleceu seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então só pode haver um segundo casamento se for por viuvez, e precisa ser filho de Deus com filha de Deus, servo de Deus com serva de Deus. Aí você vê ainda em Atos capítulo 17, verso 30, dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus está dizendo que Deus não leva em conta, Deus não cobra daquela pessoa que vivia na ignorância, daquela pessoa que não conhecia a sua palavra. Mas desde que você absorveu conhecimento, adquiriu conhecimento da palavra de Deus, você tem que andar pela palavra de Deus. Se você realmente é uma filha, um filho de Deus, e não pela palavra de muitos pregadores, não pela palavra dos homens, mas devemos viver pela palavra de Deus. Então essa palavra é para pessoas que andam na presença de Deus. Então, se você não conhecia a palavra de Deus, você era inocente. Mas se você passou a conhecer a partir de hoje, Deus vai requerer de você esse compromisso com Ele, com a palavra dEle. Divórcio e novo casamento é adultério praticado todos os dias. E lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Você vê aí que a palavra de Deus é séria. A palavra de Deus, meus amados, não abre brechas para separação, para novo casamento, para divórcio, porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é Deus de amor, é Deus de união, é Deus de perdão. Ainda esse texto: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Quando diz aí adúlteros, está se referindo àquelas pessoas que estão casadas e traindo o seu cônjuge, como aqueles que se casaram, se separaram e voltaram a casar de novo. Esses que se casaram pela segunda vez, que não foi por viuvez, estão praticando o adultério constante. Estão praticando o adultério a cada dia. Por isso que a palavra de Deus diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E se não herdarão o reino de Deus, irão para onde? Para o inferno. Então arrependa-se enquanto você tem tempo. Busque a Deus. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. A palavra de Deus nos diz, meus amigos, que a porta do céu é estreita. A porta do céu não passou por reforma. O caminho da perdição que é largo. Os cristãos do passado, a maioria morreram, foram assim mortos, foram exterminados, foram assassinados por amor à palavra de Deus. Mas os cristãos dos nossos dias não estão conseguindo viver o Evangelho, quanto mais morrer pelo Evangelho. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus tenha misericórdia do seu povo. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu joinha, é muito importante, ative o sininho, deixe aí um comentário,
Faça com que muitas pessoas, milhares de pessoas, venham conhecer a palavra de Deus e venham viver uma vida de santidade, de retidão, na presença do nosso Deus. Que Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso Senhor, nos abençoe.